Olá, sexto ano, tudo bem? Na última aula, capítulo 11, eu falei que eu não continuaria com vocês a parte 12, eu não saberia quem continuar. Na verdade, eu não sabia quem ia continuar com vocês. Mas agora eu já sei, eu devo ficar com vocês de novo até o capítulo 16. Caso ocorra uma mudança, serei trocado. Caso não ocorra uma mudança, a gente continua a partir do 16. É, então, hoje a gente continua o capítulo 12, eu vou me reapresentar. Para quem ainda não sabe quem sou eu sou o professor Felipe, eu sou das unidades PEN e Pilares, tá? Eu sou professor de português e redação lá. E hoje aqui a gente vai falar sobre o capítulo 12, diagramas, tá? O capítulo 2 ele se inicia, se eu não me engano, na página 333, e tem um texto falando sobre um artista brasileiro chamado Mazzaropi. Foi um grande ator, produtor, diretor brasileiro, tá? Fazia filme de comédia. Então, o texto que a gente tem logo abrindo o capítulo, eu peço que vocês, quem não leu ainda, pause o vídeo aqui, vai lá, dá uma lida e volta, porque eu vou usar muitas citações desse texto para falar hoje com vocês, tá? O capítulo 12, ele começa falando sobre diagramas, beleza? O título do capítulo é diagramas, mas ele vai abordar alguns outros pontos sobre produção textual e identificação do gênero tipo textual, tá? Então a gente vai conversar de novo sobre tipologia, só que agora vou apresentar mais uma tipologia para vocês, que é a exposição, vou falar de propósito, predominância de texto, eu vou falar com vocês sobre citações, para que serve, como se faz, vamos relembrar o que é discurso direto, o que é discurso indireto. Eu falarei com vocês hoje sobre um novo tipo de discurso que nós temos, é o último, só existem esses três, que é o discurso indireto livre, que são as citações. Vamos conversar, vou ensinar como é que se usa, para que se usa, qual o propósito disso. A gente conversa mais um pouquinho de variação linguística e preconceito linguístico, é importante. Isso entra muito na questão dos contos populares, entra muito na questão do Mazzaropi, porque o Mazzaropi ele é muito essa pessoa do povo, essa pessoa que tem um personagem inspirado num personagem do Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu, que, se eu não me engano, já conversou sobre isso, um outro capítulo já trabalha essa questão, e a gente termina, por fim, aprendendo a fazer diagramas, para que serve, como se faz, tudo isso hoje não posso falar, tá? Então, vamos lá. A primeira parte do texto é tipologia textual. Tipo de texto, tipologia textual, tipos textuais ou sequências de texto. O que ela é? Ela está, eu posso dizer que assim, hierarquicamente ela está acima do gênero. São 5 no total e elas são características básicas que passam por vários gêneros, básica com relação ao uso social, com a estrutura de construção do texto, com as estruturas linguísticas que ali vão aparecer. Então, elas são, no seu total, 5. Nós já vimos aqui no decorrer das nossas aulas 2, que é a narração e a descrição. Eu não vou aprofundar muito na narração e descrição, eu vou só relembrar, e a exposição também não vou me aprofundar muito, eu vou só explicar mais ou menos como ela funciona. Mas a narração, o objetivo dela social é contar uma história, é relatar um fato, é mostrar isso. E como é que eu sei que esse texto é uma narrativa? Porque o texto vai ter os elementos da narrativa. Lembra do penta? Então, tem que ter o penta. Então, é um texto que tem a maior parte, eu já vou chegar nessa parte disso, ela é uma narração. Então, um texto que socialmente possui a necessidade de contar, relatar, narrar, e ao mesmo tempo que a estrutura dela, a construção dela pede os elementos da narrativa, eu tenho uma narração. A descrição socialmente ajuda para construir uma imagem. E a construção do texto ela é feita de acordo com um uso muito recorrente de adjetivos, muitos adjetivos no texto, tá? A exposição, ela vai, o objetivo principal dela na sociedade é te informar, te expor alguma coisa que acontece, expor algo que está acontecendo, mostrar um acontecimento social, informar sobre um filme, um texto informativo. Por que eu estou falando aqui do lado de predominância e propósito? A gente vai chegar agora nisso. Predominância e propósito. Todo texto ele pode e vai mesclar outros tipos de texto. A gente pode começar a chamar isso de intertextualidade, ou seja, são características, são textos que vão começar a entrar em outros, que vão aparecer em outro texto.
No texto do Mazzaropi que a gente leu, que vocês leram, a predominância ali é expositiva. Eu tenho uma parte muito grande de expor. E o propósito maior também é expositivo. O objetivo dele é mostrar pra gente quem foi Mazzaropi, como é que foi Mazzaropi. Então, o personagem Mazzaropi, a pessoa Mazzaropi, que são dois pontos diferentes, são dois pontos divergentes. A gente não deve confundir personagem com pessoa, por mais que o texto seja muito baseado em fatos reais. Mas, onde eu quero, não falando sobre essa questão de personagem, onde eu quero chegar é o seguinte: o texto do Mazzaropi, ele vai apresentar descrição do Mazzaropi, descreve como é que era o personagem Mazzaropi, ele vai contar quem foi Mazzaropi, ele vai narrar quem foi Mazzaropi, mas a maior parte do texto, falando de estrutura, ela é de texto informativo, que nos mostra algo. Já o propósito dele, a maior parte do propósito dele, a maior predominância de propósito também é informativo, é nos informar quem foi Mazzaropi. Então o uso social dele é para informar, não para te contar uma história, não para te descrever um personagem. Mas o texto faz isso, faz, eu sei que faz. Ele mostra pra gente essa questão do Mazzaropi, conta quem foi Mazzaropi, narra ali a vida do Mazzaropi, onde ele nasceu, como é que foi a vida dele. Mas é um texto com predominância e propósito de informar, de expor um ponto. Beleza? Então a gente fecha aqui essa primeira parte. Agora a gente vai falar sobre citações. O que citação é? Um texto, ele pode e vai ter, ainda mais um texto informativo, a gente vai ver isso muito em texto informativo e texto argumentativo. O texto argumentativo é algo que a gente vai ver mais pra frente. Mas continuando o texto expositivo, o texto informativo, ele vai usar a citação. Você viu durante a leitura que toda vez que que a curadora do museu, a Pamela Botelho, fala, a pessoa que está escrevendo o texto, ela coloca entre aspas a fala. Por quê? O que isso significa? Que a aspas significa que quem está falando ali não é o escritor, o autor do texto, e sim uma outra pessoa. E isso a gente usa na exposição para dar credibilidade, para mostrar que aquela nossa fala está muito embasada na fala de um especialista, de uma pessoa que conhece muito sobre o assunto, uma pessoa que estudou sobre o assunto. E essa é a importância que a gente vai ter muito, tanto no texto argumentativo, que a gente vai ver depois, e tanto no texto expositivo. Eu vou expor um problema, mas eu quero que aquele problema, mostrar que aquele problema é um problema sério, um problema que assim, outras pessoas já perderam um tempo estudando, se debruçando sobre o estudo, sobre ele para tentar resolver. Então eu vou trazer a fala de pessoas que vão dar mais credibilidade. No caso do texto do Mazzaropi, ela traz uma curadora do Museu do Mazzaropi, que é uma pessoa mais especializada em Mazzaropi do que a curadora do museu, que é do Mazzaropi. Então a gente tem essa questão toda ali. E falando disso, a fala de especialista, ela entra naquela questão do discurso. Lembra do discurso indireto, discurso indireto? Bom, o discurso, vamos relembrar, o discurso direto e o discurso indireto a gente viu em narração, lá atrás no conto popular. Então, o que isso quer dizer? O que é o discurso direto? O discurso direto é quando a gente dá oportunidade de fala do personagem, tá? Então eu vou dizer que eu vou ter o verbo indicando uma fala, vai ter os dois pontos, vai se iniciar um novo parágrafo, coloca seu travessão antes e começa a fala do personagem tal qual o personagem falou, tá? Esse é um discurso direto. É um discurso que eu, narrador, dou a abertura para o meu personagem falar. Já o discurso indireto é um discurso que eu não dou abertura, eu, narrador, não dou abertura para o personagem falar, eu pego a fala dele e reproduzo como eu bem entender. Tá? Então, a fala do personagem ela fica dentro do parágrafo e não num parágrafo separado. Sabe o que é o discurso indireto? O discurso direto dá-se liberdade para o personagem, para a pessoa ou o personagem falar, só que eu coloco essa fala dentro do meu parágrafo entre aspas. As aspas vão indicar uma fala de um personagem, de uma pessoa. Eu já parei para que serve a fala de especialista, mas vamos relembrar, a fala de especialista é tão importante porque ela dá credibilidade e confiabilidade no meu texto. Ela mostra que o meu texto, outras pessoas, ainda mais com mais tempo de estudo, pessoa que teve mais, despendeu mais
horas do seu tempo para entender melhor como funciona aquela questão, como funciona melhor aquele tipo de aquele assunto que a gente está conversando. Isso vai tornar a minha fala ainda mais incrível, ainda mais aceitável. Então, a fala do especialista, ela traz mais credibilidade ao texto. Eu, de novo, repetindo, ela é muito comum, não é só que aconteça, mas ela acontece com mais facilidade no texto, no tipo textual expositivo e no tipo textual argumentativo. Pois bem, agora a gente vai falar um pouco sobre variedade linguística e preconceito linguístico. Vamos lá. A gente viu no texto do Mazzaropi e no texto dos outros textos do Campo Popular que a gente vem lendo ao longo dos nossos encontros virtuais, que a gente apresentaria algo muito parecido com o que a gente tem aqui nesses balãozinhos. Ba, tchê, sou, a, oxe, oxente. Essas marcações, ou então o sotaque, um desvio muito recorrente do mineiro trembanço. Então, isso tem algum problema? Isso marca, assim, ou seja, o falar caipira, isso no nosso dia a dia traz algum problema? De forma alguma. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a língua é quase que um ser vivo. Ela está em constante evolução, ela está em constante mutação. E ela vai gerar dialetos. Os dialetos são as variações dependendo da região, do tempo, do tempo histórico, dependendo da interação social que a gente tem, dependendo de quem fala, onde fala, com quem fala, quando fala. Então, os dialetos vão ter essa variação. Então, a gente pode ter a variação regional, a variação histórica, a variação interacional, a variação de registro, que é formal e informal, e a variação, essa aí é um pouco mais problemática, de conhecimento da língua, ou seja, a pessoa quanto mais estudada, ela tem mais conhecimento da língua. Agora, a pessoa falar com a variação do seu local, do seu ambiente de fala, não tem problema nenhum, tá? A pessoa pode falar do jeito que ela quer falar. Quer ver um exemplo muito bom disso? A gramática, ela fala, e os portugueses usam, amo-te. Percebeu? Amo-te. Só que nós brasileiros, a gente joga esse pronome para frente do verbo amar. A gente fala, assim, vou falar do bom carioquês agora, tá? A gente fala, te amo. Te amo. Tá vendo que mudou o T para ti? Isso é variação linguística, é uma variação muito forte, regional, brasileira, carioca. Te amo, dessa forma. Porque o seu deve falar te amo. Só que o português vai falar amo-te. Ele vai jogar o verbo no final. Perdão, o pronome depois do verbo. E isso, a forma que nós brasileiros falamos, é um desvio da norma. Mas, o que acontece se eu corrigir essa pessoa? Eu posso cometer um problema de preconceito linguístico. É claro que assim, o desvio da norma, o que a gramática faz? A função da gramática é condensar a língua para que no momento em que eu fale com vocês, eu fale uma língua que todo mundo entenda e não crie uma nova língua, não faça uma nova língua. Então, o preconceito linguístico, ele é um problema por quê? Porque no momento que eu corrijo uma pessoa ou falo, você está errado, a tua forma de falar é errada, eu crio uma hierarquia de dialeto, onde o dialeto mais próximo da norma culta é o correto, é o aceitável, todos outros estão errados. Não é assim que funciona. Como eu falei lá no início desse tópico, a língua é uma entidade viva, ela está lá funcionando. Então, e debochar, brincar do jeito de falar de certos grupos sociais, certos grupos geográficos, é um preconceito sério, tá? E a marcação disso no texto só deixa mais óbvio de onde o texto é. Então, por isso que esses balõezinhos aqui do lado, eles não são considerados desvio de norma, não, eles são considerados formas diferentes de falar, formas diferentes de se expressar. Mas só que eu estou falando que é o seguinte, não é para você sair falando errado o tempo todo e não parar de corrigir seus colegas, não. É para você entender a fala da pessoa, de onde ela fala, quem é essa pessoa, como ela fala, essa interação. E entender, tá? Porque todo mundo, no momento da vida, quando for falar, vai desviar da norma e isso é comum.
fica tentando corrigir as pessoas não, tá? Então, variação linguística existe, é algo muito comum, e ficar corrigindo todo mundo por aí é um preconceito linguístico sim, tá? Bom, então, deixa eu voltar só uma questão aqui do Mazzaropi, que eu quero falar uma coisa aqui com vocês sobre tipologia do texto, sobre narração. Nas últimas aulas eu vim falando com você que eu posso ter narração, uma marcação temporal certa, histórica, falando marcação temporal histórica certa ou indeterminada. O texto que a gente leu, toda a marcação temporal ela é muito bem posta ali. Eu tenho datas precisas, eu tenho uma data com dia, mês e ano do nascimento do Mazzaropi. Isso indica que o texto, historicamente, está muito bem localizado, tá? Ele tem uma localização do tempo muito forte, que é a boa passagem de todo o século passado, século XX, onde passa a vida do Mazzaropi. Até porque é um texto que te informa sobre a vida de uma pessoa. Então, se é um texto que se informa sobre a vida da pessoa, ele tem que ter datas muito precisas, de ano, de mês, de ano, de dia, perdão, dia, mês e ano, ou só mês e ano, ou só o ano, para localizar eu, leitor, você, leitor, naquela questão do Mazzaropi ali, tá? Então, é muito disso. A gente tem que lembrar dessa questão do tempo. A marcação temporal, ela existe, pode ser muito bem fortalecida, como na questão aí do texto do Mazzaropi, tá? Terminando essa volta, a gente vai falar sobre diagrama, tá? Diagrama é um tipo de texto, um gênero textual, gênero textual, porque ele se encaixa no dispositivo. É um tipo de texto dentro do dispositivo que a gente usa muita gente está usando hoje em dia para estudar. Também usa muito para apresentação. Essa apresentação aqui, ela é mais um mapa conceitual do que um diagrama. Mapa conceitual, não sei, muito depois, ano que vem só. Mas era um diagrama. Não é um diagrama. Então, assim, eu trouxe exemplos de diagrama e, assim, vamos lá. Eu vou começar a explicar cada exemplo. São exemplos, vocês podem fazer diagrama de outras formas, podem encontrar diagrama de outras formas na internet. O mais comum que vocês vão encontrar está no exemplo 3, por isso eu trouxe dois diferentes antes, para a gente entender como funciona. Vamos lá. O exemplo 1, isso aqui é um conjunto, eu sei, mas também funciona como um diagrama. Ele tem um nome específico, se não me engano, um diagrama de Velling. Eu estava pesquisando para essa aula, descobri que tem diagrama de espinha de peixe. Mas vamos lá. O que esse diagrama mostra? A base do texto. Para essa pessoa construir essa base do texto, eu tenho um propósito, para quem eu vou escrever, ou seja, está vendo que tudo aqui, ó, o propósito, tudo aqui, todos esses 3 pontos, eles estão intercalados para criar a base do texto. Então tem o objetivo, o propósito do texto, o meu leitor e qual vai ser a estrutura que eu vou usar para escrever o tipo de texto. Então, juntando esses 3, eu tenho a base do texto. Então, isso aqui é um diagrama, sim, porque eu tenho uma hierarquia. Qual é a hierarquia? Qual é o ponto mais alto dessa hierarquia? Aqui, ó, tá vendo certo? A base do texto. E os 3 têm a mesma forma, têm as mesmas 3 funções, as mesmas 3 usos. Eles não é maior, um não é hierarquicamente acima do outro, tá? Hierarquia é quando eu tenho uma sequência do que é mais importante para o menos importante ou vice-versa, mas é geralmente do mais importante para o menos importante. Só que a pessoa que montou isso aqui quis colocar isso em forma de conjunto. Ela poderia colocar em forma de diagrama? Sim, ela poderia colocar em forma de diagrama, mas a pessoa que produziu esse texto quis botar em forma de conjunto. É uma forma de construir um diagrama, sim, tá aí, tanto que tem até um nome específico, diagrama de Velling, e é muito mais usado na parte de, se eu não me engano, de administração de empresas, tá? O próximo que eu vou mostrar para vocês é uma cronologia, uma linha cronológica. A gente tem a linha cronológica do filme da Marvel. Olha só, não é uma linha de filmes como eles foram saindo, mas sim uma linha de quando eles aconteceram, tá? Então eu tenho aqui 43, 45, Capitão América, 2010, o Homem de Ferro, e aqui a gente vem até Vingadores Guerra Infinita. Tanto que essa aqui é uma linha cronológica velha, porque essa é de 2018. Então, aí eu tenho todos os filmes do mais antigo. Então, qual é a ordem hierárquica? A gente começa com o mais antigo e vem até os mais recentes. Então, todos aqui, do mais antigo, Capitão América, passando pelo primeiro Homem de Ferro, segundo Homem de Ferro, Hulk,
O primeiro Thor, esse aqui não é o primeiro Hulk é muito mais antigo, tá? É um filme que eu não gostei. 2012 eu tenho os Vingadores, Homem de Ferro 3, 2013 eu tenho Thor, Mundo Sombrio, e assim a gente vai. 2014, pode ver que o Guardiões da Galáxia 1 e 2 eles acontecem no mesmo ano, 2014. Mas não quer dizer que eles aconteçam. São filmes que eles foram lançados com um certo distanciamento aí. Tá? E assim a gente tem tudo aqui numa ordem cronológica do ano no mundo, no universo do MCU, não no nosso universo de lançamento de filmes. Tá? Isso é um diagrama? Sim. Eu chamo de cronologia. No Latim posso fazer um cronograma. Um cronograma é um pouco parecido com isso, mas seria a ideia do Google Agenda. Quando a gente abre o Google Agenda, ali a agenda do Google, clica no dia, vai ter todo horário, o que eu vou fazer. Então, no horário tal eu faço isso, no horário tal eu faço aquilo. Então assim, a gente está vendo que a ideia aqui muito por trás do diagrama é organização. Tá? Organização de pensamento, organização de tarefas, organização de fatos que aconteceram durante um tempo. E por fim, aí eu vou mostrar para vocês o diagrama como a gente tem. Essa é a primeira ideia que a gente pensa de diagrama, essa forma assim, de um ponto hierárquico muito grande, aí aqui tem uma hierarquia de narração, uma hierarquia de descrição, uma hierarquia de exposição. Por quê? Isso é um diagrama, isso funciona como é que isso funciona para a gente? Hoje, para o sexto ano, ajuda muito a estudar, a criar algo que eu posso rapidamente acessar, pegar essa informação e entender o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu tenho esse diagrama sobre narração. O que é um texto narrativo? Narra um fato e possui elementos penta. Descritivo, cria uma imagem, pode ser subjetiva ou objetiva. O que é um texto expositivo? Ele informa a essência de algo e faz análise ou a síntese de conceitos. Então, de uma forma muito rápida, eu tenho essa construção desse diagrama para facilitar o meu estudo. Eu fiz isso para facilitar o meu estudo com relação a tipos de texto que foram tratados nessas aulas. Eu posso fazer um diagrama de todas as aulas? Pode te ajudar pra caramba e você vai se organizar ainda mais, facilitar ainda mais. É uma forma de fazer resumo? Sim, pode ser considerado uma forma de fazer... Perdão. É uma forma de fazer resumo? Sim, pode ser considerado uma forma de fazer resumo. Tá? Então, sobre diagramas, eu posso ter esse diagrama no exemplo 3 como de relação. Eu posso ter o diagrama do exemplo 1 como um conjunto, tudo ali convergendo para a parte mais principal, porque a ideia é essa, tudo converge, que vai em direção ao tema, o tema que cria a hierarquia do diagrama. E por fim eu tenho como exemplo 2, eu posso criar uma ordem cronológica, uma ordem de tarefas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, tá? Isso tudo entra na questão do diagrama. Bom, sexto ano, a minha aula termina por aqui. Espero que estejam todos bem, fiquem todos em casa, tá? Prazer revê-los, prazer continuar com vocês nessas aulas. Um forte abraço e tchau!